todo fã de terror estava esperando por Invocação do Mal 4, o último ritual, já que vai ser o último capítulo da sequência. Agora vamos investigar o evento que inspirou o capítulo final do Invocação do Mal. Hoje vamos falar sobre a família. Jack e Janet eram pessoas comuns, pessoas que vivem na Pensilvânia tentando construir uma vida boa e confortável. Jack era um veterano da marinha e um trabalhador metalúrgico, enquanto Janet era uma dona de casa. Jack era muito calmo e fazia seu papel como um bom pai, e Janet era uma mãe muito bem-sucedida. Então você pode dizer que eles eram praticamente como todas as famílias daquela época. Em 1972, o furacão Agnes atingiu. Como um resultado, a área de Wilkes-Barre foi completamente devastada, e foram forçados a mudar para um duplex na 328 Chase Street em West Pittston. Esta casa era perfeita para que eles reconstruam suas vidas com suas duas filhas pequenas. Eles se mudaram e esperavam se sentir como em qualquer outra casa. Era um pouco velha em alguns lugares, que rangia, mas era útil. Eles compartilhavam esse duplex com os pais de Jack que moravam em seu lado. Mas as coisas começaram a tomar um rumo estranho. Primeiro, as mudanças na casa eram sutis, eles podiam sentir essa brisa fria passando por salas fechadas. Às vezes canos velhos faziam barulhos aleatórios, ruídos que não faziam sentido. A família observava pequenas sombras passando por eles. Agora, essas são todas as coisas pequenas, e poderia ser apenas o prédio se acomodando e a ansiedade de se mudar para um novo lugar depois de um furacão tão terrível. Mas então os odores vieram. Sem nenhum aviso, cheiros semelhantes a enxofre apareceriam e desapareciam por toda a casa. Janet limpando a casa, esfregando o chão, lavando os lençóis, até mesmo verificando se havia mofo. Mas nada disso poderia explicar o cheiro. Logo depois, os donos da casa começaram a ouvir sussurros, suaves o suficiente para fazer todos se perguntarem se eles eram reais ou só imaginação. Eles ouviram vozes ecoando pelos corredores e portas aleatórias batendo com força, sem ninguém por perto. No final da década de 1970, as perturbações tinham crescido. Havia problemas de eletricidade por toda a casa, a televisão explodiu em chamas, outra vez, o cachorro da família foi jogado contra uma parede por alguma força invisível. Jack e Janet estavam aterrorizados, mas não sabiam o que fazer. Janet, uma católica, começou a rezar mais com sua família, esperando que eles e sua fé seria suficiente para fortalecer a casa. Mas isso não funcionou. Na verdade, as coisas pioraram. Quando a década de 1980 começou, as perturbações na casa se tornaram mais violentas. As filhas foram empurradas para baixo da escada. O culpado? Uma força desconhecida. O próprio Jack afirmou que ele era agredido fisicamente e abusado, por uma presença sombria na cama. Como você pode imaginar, esses ataques deixaram uma marca enorme na mente de Jack. Isso causou muita angústia e vergonha que ele não conseguia suportar. Janet começou a ouvir sons animalescos nas paredes dia após dia, fazendo todos eles se perguntarem o que exatamente estava acontecendo. As coisas estavam começando a ficar muito sérias, então o evento que abalou toda a família aconteceu. O ano era 1985. Uma luminária de teto pesada se desprendeu e caiu diretamente na cabeça de sua filha mais nova. Felizmente, ela sobreviveu. Por conta disso, toda a família estava em alerta máximo. Janet ficou completamente sem dormir, sua ansiedade piorou, ela não deixava de orar à noite, na esperança de que mal algum viria para sua família. Jack, por outro lado, começou a se afastar de sua família por causa das agressões sofridas. As filhas deles estavam completamente emocionalmente angustiadas. Elas tinham dificuldades na escola, medo de saírem sozinhas, e muitas vezes sofriam de pesadelos. A essa altura, até mesmo os pais de Jack estavam sendo assombrados do outro lado do duplex. Com toda a família agora sendo assombrados, a família não tinha escolha. Alguns padres vieram ajudar a família. Eles abençoaram a casa, mas nada mudou. Desesperança e desespero cresceu entre a família. Então em 1986, a mídia descobriu a história paranormal. A curiosidade já estava em todos ao redor. Então agora, Jack e Janet decidiram ir para programas em rádios, na esperança de que seu apelo,
traria alguém para os ajudar. Muitos relatórios naquela época afirmavam que a família parecia completamente maltratados, eles estavam olhos fundos e assustados, eles estavam apavorados, continuaram contando suas histórias, esperando que alguém em algum lugar seria capaz de ajudar. Em 1986 que a família finalmente pediram ajuda ao casal Ed e Lorraine Warren. Após o sucesso com o Amityville, Assombrações de Parem, eles eram uma espécie de último recurso para o casal. Imediatamente ao entrar na casa, os Warren percebeu que o caso da família não seria nada fácil, a casa não era apenas mal assombrada. Era uma fortaleza demoníaca. Lorraine, uma clarividente médium, sentiu muitas sensações e visões no momento em que ela entrou no duplex. Segundo ela, esse duplex era uma colmeia de demônios. De acordo com suas visões, havia vários espíritos vivendo naquela casa, havia uma jovem que estava quase sempre soluçando nos cantos, um homem triste que andava pelo duplex parecendo perdido, uma senhora idosa sempre parecendo confusa e atormentada. Mas o mais perigoso de todos era esta força demoníaca que parecia estar controlando tudo, o que os Warren acreditavam que era esse demônio quem estava forçando todos os outros espíritos para causar o caos. Para chegar ao fundo disso, Ed fez um movimento ousado. Ele tentou provocar a entidade demoníaca usando todos os tipos de objetos sagrados, água benta, crucifixos e oração. Ele gravou várias sessões na casa, e aquelas gravações capturaram rosnados, sussurros e ruídos de batidas. De fato, em um caso, o crucifixo voou através da sala e ficou preso na parede. O Warren também tentou fazer um exorcismo, mas sempre que tentavam exorcismos, a casa reagia com manifestações mais fortes. Os móveis se moviam, a temperatura cairia drasticamente a ponto de que eles pudessem ver sua respiração, até mesmo se estivessem no verão. Durante certas bênçãos, Jack até caiu no chão e teve convulsões. De acordo com Lorraine, tudo isso, incluindo o que estava acontecendo com Jack, foi uma retaliação psíquica. Apesar de várias tentativas, os Warren não foram capazes de banir a entidade permanentemente. Eles apoiaram a família porque para eles, esse caso foi como uma guerra espiritual. Até Ed afirmou em entrevistas que este caso foi um dos mais perturbadores que já enfrentaram. Como os Warren se envolveram cada vez mais com o caso, a atenção nacional foi redirecionada. A casa tornou-se um ponto turístico, curiosos e vizinhos se reuniam nas proximidades. A vida da família foi exposta ao público, a família deu entrevistas para jornais locais, apresentadores de rádio, enquanto a maioria das pessoas eram simpáticas e também haviam grupos de pessoas que pensou que isso não era nada além de histeria. Entre 1986 e 87, 3 exorcismos separados aconteceu. A diocese local de Scranton mandou vários padres, durante os exorcismos. Coisas aterrorizantes começaram a acontecer em todos os lugares sobre a casa. Objetos voaram e as temperaturas cairiam repentinamente. Jack também começou a mostrar sinais de ser possuído. E como você deve ter adivinhado, apesar de todas as orações, nada realmente funcionou. O mal permaneceu como sempre, a intensidade da assombração e sua revolta contra o sagrado. Mas as pessoas ainda não estavam convencidas de que havia algo verdadeiramente demoníaco acontecendo no lugar. Reverendo Joseph Picard, um padre católico, realmente visitou a casa e declarou publicamente que não sentiu nada em comum ao entrar na casa. Ele acreditava que tudo isso era apenas histeria. Outros membros do clero eram muito mais solidários, mas também sentiram como se a família estivesse querendo mais atenção para si mesmos falando sobre os incidentes demoníacos dentro de casa. No meio de todo esse caos, a família era frequentemente acusada de lucrar sobre sua história, muitas pessoas descobriram as aparições repentinas na mídia muito suspeito. O momento do incidente também não ajudou. Muitas pessoas sentiram que assim como George e Kate Lutz, a família tinha uma história aterrorizante com conotações religiosas e uma gritante conexão com os Warren. Os paralelos entre os dois estavam ficando mais difíceis de ignorar, e então eles conseguiram um acordo para um livro. Isso mesmo, no final de 1986, Jack e Janet coescreveram Pesadelo de uma Família Assombrada com Warren e Robert Karan. Este livro foi com detalhes chocantes, transmitindo efetivamente todas as coisas assustadoras que aconteceram para a família.
Os crentes elogiaram este livro por seu conteúdo, enquanto outros sentiram que foi completamente fabricado. Então 5 anos mais tarde, em 1991, o livro foi adaptado para um filme feito para a TV intitulado The Haunted. Jeffrey Dean interpretou Jack enquanto Sally Kirkland assumiu o papel de Janet. O filme se inclinou para o terror religioso, mas também inspirado na realidade com os momentos emocionais marcantes. Eram cenas de levitação, possessão e rituais de oração ao longo do filme que certamente foram dramatizadas. Mas apesar da dramatização, ninguém negou que todo o filme foi baseado sobre os testemunhos reais da família. Com este programa de TV, uma nova onda de crentes apareceram, e com os crentes muitas críticas. Um desmistificador paranormal Joe juntou-se às críticas, afirmando que toda a assombração era apenas uma má interpretação do estresse e episódios de paralisia do sono. Outros ainda chegaram a dizer que talvez a tensão econômica do tempo levou esta família a distorcer a história dessa forma para ganhar dinheiro. Enquanto outros acreditam que talvez algo ruim aconteceu, ou essa era a maneira da família lidar com traumas. Então em 1988 uma pessoa entrou em cena, foi Pastor José. Ele ouviu falar sobre a história e levou a uma profunda limpeza espiritual na casa da família. Para eles, houve algum alívio depois desta oração em particular. A atmosfera ficou instantaneamente mais leve e as batidas fortes finalmente pararam. O pastor José finalmente acreditou que a batalha entre o bem e o mal acabou e eles venceram simplesmente por causa de sua persistência. Mas mais tarde, Janet veio a público dizer que mesmo depois de tudo isso, ela nunca realmente parou de ouvir as batidas. Ela frequentemente via sombras e para ela, a assombração nunca terminou. Depois de 15 longos anos de assombrações, exorcismos, orações e pesadelos, a família decidiu que eles não queriam mais lidar com isso. Mesmo embora esta casa fosse o seu lar, o trauma psicológico foi demais, e eles finalmente decidiram deixar a casa. Aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Os inquilinos que se mudaram após sua saída declararam que não enfrentou nenhuma atividade sobrenatural na casa, e esse contraste era extremamente estranho. Então isso levou a muitas especulações que talvez as entidades demoníacas são ligadas à família ou talvez essa coisa toda tenha sido um caso de histeria coletiva, alucinação ou estresse. Enquanto os críticos eram altos e orgulhosos de suas opiniões, assim eram os crentes. Eles realmente acreditavam que a família tinha passado por uma guerra espiritual. Alguns acreditam que eles eram alvos por causa de sua fé, talvez os demônios realmente queriam separar essa família feliz, e é por isso que eles fizeram tudo o que fizeram. Este caso continua sendo um dos casos mais famosos entre investigadores paranormais, teólogos e estudiosos até hoje. Ed e Lorraine permaneceram firmes em sua decisão, eles acreditaram na família e não tiveram medo de dizer isso. Eles incluíram o caso da família em suas notas, palestras e livros, muitas vezes listando-o como um dos seus encontros mais perigosos e difíceis. Eles afirmaram que este caso era sua prova que às vezes essas batalhas espirituais não podem ser vencidas apenas com oração e exorcismo. A assombração pode ter terminado com a família, quando se mudaram, mas muitas perguntas sobre a natureza do mal, a linha entre a realidade e a percepção, o poder da crença, que não é explicado até hoje,